Então, pessoal, a atividade dessa semana é sobre média, continua sendo sobre média, só que agora média ponderada. Então, qual é a diferença entre média ponderada e a média simples que a gente estava vendo na atividade passada? Média aritmética ponderada, como a gente pode ver aqui, é bastante similar à média aritmética comum. A diferença, entretanto, é que na média aritmética todos os valores contribuem com pesos iguais, enquanto no cálculo da média aritmética ponderada se leva em consideração a contribuição, peso, que cada termo, uma vez que existem termos que contribuem mais que outros. Então, o que significa esse termo que contribui mais do que outros? É como se você tivesse mais termos iguais a esses. Então, esses que contribuem mais é porque se repetem mais vezes. Então, a gente vai ver que o jeito de a gente resolver é um pouquinho diferente. Então, aqui nós temos um exemplo. Um professor, para tirar uma média bimestral, faz 3 avaliações, mas com pesos diferentes. Ou seja, as avaliações não têm o mesmo valor numérico. Um aluno, por exemplo, tirou as notas 9, 6 e 5. Sabendo que seus pesos são 1, 2 e 3, respectivamente, qual foi a média desse aluno? Então, os pesos funcionam aqui como se fosse as vezes que a nota se repete. É como se fosse tirar a média dessas notas aqui, ó. Como o 9 é peso 1, ele só se repete uma vez. O 6 é peso 2, é como se fosse 2, 6. O 5 é peso 3, então é como se fosse 3, 5, ó. Aí, se você for tirar a média, é só somar e dividir por 6. Mas, como é no cálculo da média ponderada, a gente vai ver um pouquinho diferente. Ó. A nota, o peso, certo? Então, a média vai ser o quê? O peso vezes a nota. Ó. A nota 9 é peso 1, então 1 vezes 9. O 6 é peso 2, então 2 vezes 6. O 5 é peso 3, 3 vezes 5, dividido pela quantidade dos pesos. Ó. 1 mais 2 mais 3. Então, se a gente observar, é o mesmo processo da média simples. Ó. É só você somar os 6 números e dividir por 6, que é a quantidade dos pesos aqui, ó. Certo? Só que no caso, a gente vai ter que se acostumar a fazer multiplicando, porque em algumas questões não vão ser tão simples assim, não vão ser tão poucos números, né, que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, multiplicando aqui, ó, 1 vezes 9, 9, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 5, 15, somando aqui embaixo, 6. Somando em cima dá 36, dividido por 6, 6. Então, a média desse aluno, nesse período, ficou 6, certo? A média dele foi 6. Um outro exemplo, que não envolve a palavra peso, mas funciona da mesma maneira. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependem do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Então, aqui, ó, você vai comprar um ingresso para um espetáculo musical, só que tem a variação de preço. Ó. Na pista, são R$50. No andar superior, R$150. No camarote, R$300. E o número de ingressos aqui vendidos, ou frequência absoluta, é a mesma coisa, é a quantidade que vão ser vendidos. Então, ingressos da pista, 720 foram vendidos. Do andar superior, 400 e do camarote, 800. Se a gente fosse pensar na média, é como se você tivesse 700 vezes aqui, ó, 720 vezes aqui para você somar. Mas como seria muito difícil você somar essa ruma de números, aí ele quer saber qual foi o valor médio, né, do ingresso. Então é só você usar o conceito de média aritmética ponderada. 720 vezes 50, 400 vezes 150, 80 vezes 300. Aí nós estamos falando de ingressos. Então é só você somar aqui a quantidade de ingressos. 720, 400 e 80. Multiplicando aqui dá 36 mil. 400 vezes 150, 60 mil. 80 vezes 300, 24 mil. Somando aqui embaixo, 1.200. Somando tudo, dá 120 mil. Repete o 1.200. Dividindo, vai dar 100. Então, a média de ingressos aqui é 100. O valor médio dos ingressos é 100. Então, o mesmo princípio lá. Ó. É o 50, 720 vezes, o 150, 400 vezes, o 380 vezes. Como não dá para somar isso desse jeito, a gente usa os princípios da multiplicação aqui, ó. Multiplica a quantidade de ingressos pelo seu valor, certo? Um outro exemplo. Em um concurso público foram aprovados 80 candidatos, cuja média de notas foi de 74,5 em 100 pontos possíveis.
A média das 40 menores notas dos candidatos aprovados foi de 67. Qual foi a média das 40 maiores notas dos aprovados? Então, essa daqui é o mesmo princípio, só que já tem um detalhe, já tem a média geral. Ó. Os 80 que foram aprovados tiraram essa 74,5 de média. As 40 menores, a média foi 67. Aí ele quer a média das 40 maiores. Então, como é que a gente faz isso? Só você observar o seguinte. Média geral, 74,5 dos 80 candidatos aprovados. A média dos 40 menores, 67. Dos 40 candidatos com as menores notas. A nota das 40 maiores, X, que eu não sei. E os mesmos 40 candidatos. Então, usando o princípio da média aritmética ponderada, a gente vai ter aqui a média geral, que seria a média ponderada. A média dos 40 menores vezes 40, que é a quantidade de candidatos. A média só uma digitação aqui. A média dos 40 maiores vezes 40 também, dividido pela quantidade de candidatos, 40 mais 40. Então, a média geral, 74,5. A média dos 40 menores, 67, vezes 40. A média dos 40 maiores, X, que eu não sei, vezes 40, que é a quantidade de candidatos, dividido por 80. Aqui você vai fazer uma proporção. Não, antes de multiplicar logo isso aqui, né? Repete 74,5, multiplicando isso aqui, 67 vezes 40, 2.680, mais x vezes 40 dividido por 80. Aí aqui aparece 1, quando a gente precisa, né? Fazendo uma proporção, vai ficar o quê? 2.680 mais 40x, foi multiplicado por 1, repete. 74,5 vezes 80. Multiplicando isso aqui, dá 5.960. Aqui a gente repetiu. Esse 2.680 vai passar subtraindo, então vai ficar 40x igual a 5.960 menos 2.680. Subtraindo isso aqui, repete o 40x, subtraindo isso aqui dá 3.280. O 40 vai passar dividindo, então 3.280 dividido por 40 dá 82. Então a média das 40 maiores notas dos alunos foi de 82.